Eu tenho uma mensagem para compartilhar com você hoje, quarto culto do dia. Estou de fato muito empolgado e mais livre com o horário hoje. Eu acho que nós vamos até a meia-noite aqui. Essa é uma mensagem muito prática. Meu desejo é que no final desse culto você saiba o que fazer na segunda-feira a respeito desse tema. É um tema que eu tenho ensinado para os nossos líderes ao longo desses anos, é uma cultura na nossa igreja, e especialmente quando nós estamos no gabinete pastoral, todos os pastores atendendo alguém, essa é sempre a dúvida de uma pessoa. As pessoas estão sempre procurando acertar nesse tema da vida cristã, e à luz da Bíblia, eu desejo que hoje você entenda, e o título da mensagem é esse: boas decisões mudam a sua vida e a de muitos outros. Boas decisões mudam a sua vida e a de muitos outros. Eu quero mostrar para você, à luz da palavra, como tomar boas decisões, e a minha oração é que a partir de hoje você seja equipado para tomar as decisões corretas na sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Tem aí tem gente que trouxe Bíblia física, levanta aí, vamos dar uma olhada. Tem bastante gente. Hoje eu vou dar uma moral, quem está com a Bíblia digital, levanta aí, vamos ver. Bíblia digital. Tá bom, tem uma galera aí. Quem não tem Bíblia aí, tá? Baixa esse negócio. Vamos abrir Marcos capítulo 1, juntos, pelo menos esse texto vamos ler juntos. Vou dar tempo para você abrir. Marcos capítulo 1, versículo 35, o contexto é esse: Jesus havia curado a sogra de Pedro. As pessoas da cidade ficaram sabendo, muitos doentes vieram para serem curados por Jesus. O texto diz que Jesus curou a todos e expulsou todos os demônios. Agora eles foram dormir, e o texto que segue mostra o que Jesus fez naquela madrugada. Diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e os seus companheiros mais tarde foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: Jesus, está todo mundo te procurando. E Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, pois foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Vamos orar? Baixe sua cabeça mais uma vez. Pai, obrigado por essa noite tão especial. Obrigado pela casa cheia, tantas vidas buscando, Senhor, a Tua palavra, ouvir a Tua palavra e a Tua presença. Eu oro hoje que à medida que lemos a Tua palavra, Teu Espírito fale aos nossos corações, no momento em que nos encontramos, e nos ajude, nos ensine a tomar boas decisões na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom, qual a importância de tomar boas decisões? Muita, porque boas decisões afetam a sua vida e a vida de muitas outras pessoas à sua volta. A primeira verdade que eu quero dizer é que o diabo, ele luta para que você tome decisões ruins na sua vida. O diabo trabalha para que você cometa erros nas suas decisões, porque ele sabe que isso afeta não só a sua vida, mas de outras pessoas na sua volta. Há algumas semanas saiu um meme mundial, que é esse casal de amantes que foram num show do Coldplay. Todo mundo sabe do que eu estou falando? Eu não quis trazer a foto para não ser deselegante, porque eu sou muito chique, e agora estou mais chique ainda. Mas eles tomaram uma sucessão de más decisões, começando com iniciar um relacionamento extraconjugal, má decisão. Aí logo depois, com pessoas no mesmo ambiente de trabalho, na mesma companhia, má decisão. Outra má decisão é que ele era chefe, ele era o CEO da companhia. E a menor de todas foi aparecer em público, porque você sabe que um abismo chama outro abismo. Se você está no pecado, você nem tem mais noção. Eles estavam lá publicamente. Aconteceu o que aconteceu e a vida deles foi devastada. Uma má decisão afetou a vida deles. Mas preste bem atenção, não foi só a vida deles que foi afetada. A vida, pelo menos, daquelas duas famílias, dela e dele, foram completamente expostas, envergonhadas e afetadas por uma má decisão. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que são afetadas pelas suas decisões. Você não consegue mensurar a quantidade de gerações que são afetadas pelas suas decisões. Por exemplo, o Dr. Martin Luther King, realmente, ele é internacionalmente conhecido por esse ícone na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ele lutou contra a segregação racial.
e ele foi muito eficiente no seu movimento e nos seus discursos. Os historiadores falam que a decisão mais importante que ele tomou na vida foi se mudar do norte, com toda a sua família, e ir morar no sul dos Estados Unidos, no epicentro dos problemas. Historiadores falam, essa foi a decisão mais importante. Porque a decisão de se mudar para lá afetou a vida dele, afetou a vida dos seus filhos e afetou a vida de milhares e milhares de pessoas por todo o planeta Terra. Um dos maiores evangelistas de todos os tempos é o pastor Billy Graham. Ele é reconhecido como o maior evangelista de toda a história do cristianismo. Sozinho, ele pregou para mais de 215 milhões de pessoas. É um número incontável e imensurável, tirando pregações de rádio e televisão. O maior evangelista de todos os tempos. E quando você lê a sua biografia, você percebe que tem um capítulo destinado a isso, dizendo do dia em que ele aceitou o chamado de seguir a Jesus. E alguém afirma que essa foi uma das decisões mais importantes, foi dizer sim para se tornar um evangelista. E agora perceba quantas pessoas, mais de 215 milhões de pessoas, ouviram o evangelho através de uma boa decisão que afetou a vida de outras pessoas. Agora pense como isso pode ser geracional. Alguém que estava sentado numa cruzada do Benihim, um dia aceitou Jesus, ele se tornou adulto, casou com alguém, levou o seu cônjuge para dentro da igreja, tiveram filhos, levaram os seus filhos para conhecer Jesus, tiveram netos, seus netos seguiram Jesus. Então, por causa da decisão do Billy Graham de se tornar um evangelista, pregar naquele dia, alguém tomou uma decisão que afetou gerações. Você nunca vai conseguir mensurar quantas pessoas são afetadas pelas suas decisões, sejam elas boas ou ruins. Pense na sua vida. Como teria sido a sua vida se o seu pai fosse mais presente, ou se a sua mãe fosse mais amorosa e mais presente na sua vida? Como teria sido? Você pode imaginar como teria sido se eles tivessem tido uma boa decisão de ser um pai presente e uma mãe presente? Eu sei que as pessoas pensam isso quando são crianças, porque no gabinete pastoral eu escuto isso. Quem não teve um pai presente sempre tinha na mente a imaginação de como seria ter sido filho do vizinho, que era um pai presente. Agora pense no inverso, talvez você tenha tido um bom pai e o seu pai foi aquele cara que disse, olha, quando descobriu que você ia nascer, falou, eu vou fazer tudo certo, eu vou dedicar minha vida a essa criança. E fez isso. Como é bom ter um bom pai, né? Quem tem um bom pai aqui? Deixa eu ver, levanta a mão, bom pai. Ou então a sua mãe é aquela que ficou em casa, que cuidou das crianças, cuidou dos filhos, que fazia aquela comida gostosa. Sabe aquela mãe de verdade que ela vai de manhã e faz aquele café maravilhoso, leva para o bebezinho na cama, toma, meu bebê está com 30 anos, pega aqui já o joystick, continua jogando o teu videogame hoje, meu bebezinho. Você não consegue entender, não consegue mensurar os efeitos de uma boa decisão de uma mulher que decidiu ser uma boa mãe. Minha bisavó entregou a vida para Jesus através de um evangelista no meio de uma praça, e a decisão dela afetou a vida da minha avó, afetou a vida da minha mãe, afetou a minha vida, afetou a vida dos meus filhos, e todos que vierem abaixo de mim vão ser crentes, porque senão eu jogo no rio. Afetou gerações, uma boa decisão. Bom, você já entendeu o meu ponto e onde eu quero chegar, e por isso eu quero dizer para você, decisões pessoais têm efeitos coletivos. Decisões pessoais têm efeitos coletivos. Qualquer decisão que você tomar no privado, não continuará no privado. Agora então, vem a pergunta da noite, que vale $1 milhão. Como? Como tomar boas decisões, já que boas decisões afetam a minha vida e a vida de muitos outros. E através desse texto, eu vou pregar em 2 pontos rapidamente e tentar ser o mais prático possível para que você vá para casa equipado e possa tomar boas decisões. Amém? Primeira coisa, e o primeiro ponto é esse. Antes de saber como tomar boas decisões, nós precisamos entender onde tomar boas decisões. Qual o lugar de tomar boas decisões? O texto no versículo 35 diz que Jesus levanta de madrugada, quando ainda estava escuro, saiu de casa para um lugar deserto e ficou orando. O texto diz que no meio da madrugada ele sai, e a maneira com a qual o verbo no original está empregado dá uma ideia de uma ação prolongada.
dá uma ideia de ação contínua de Jesus, ou seja, ele está engajado em oração. Não é então aquele tipo de oração que você faz antes de comer. Senhor Jesus, abençoa essa comida, o órfão e a viúva, amém, e já está com o garfo na boca. Não é esse tipo de oração. Há um engajamento na oração. E eu aproveito para ensinar a você que ainda não entende sobre oração. A oração não é sobre você ficar falando, pedindo ou agradecendo o tempo inteiro enquanto você está na presença de Deus. Engajar-se em oração é você fala um pouco e dá tempo para ouvir as impressões de Deus na sua vida. E à medida que você se torna mais maduro na fé, você fala cada vez menos e escuta cada vez mais. Faz sentido para quem é maduro na fé aí? Então, a Bíblia parece mostrar um padrão no tipo de oração que Jesus faz, especialmente no Evangelho de Marcos. Ele faz questão de deixar claro que Jesus saiu 3 vezes para orar dessa mesma forma, e as 3 vezes eram momentos críticos do seu ministério, momentos específicos e importantes. Um lá no início, ele precisava chamar os seus discípulos, mas haveria muita oposição dos líderes, haveria muita perseguição, muita oposição espiritual, muitas pessoas precisariam ser curadas, demônios expulsos. No meio do seu ministério, quando ele opera um milagre gigantesco, que é a multiplicação dos pães e peixes, a multidão quer coroá-lo como rei, mas não o rei que nós conhecemos, um rei local, um rei guerreiro. E aí Jesus se retira para orar, para que o seu coração não possa se perder e ser contaminado com a forma que esse mundo vive, e que ele pudesse manter o foco no propósito que Deus tinha para ele. E a última vez é quando ele está no jardim de Getsemane, e ele ora a Deus sozinho e diz: Senhor, se for possível passar de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Parece que existe aqui um padrão, e Jesus deixa isso ainda mais claro no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha ele ensina uma espécie de oração perfeita que todos nós conhecemos, que é a oração do Pai Nosso. Todo mundo conhece. Agora, 3 versículos antes, ele diz onde você deve orar. Vocês querem saber? Vou mostrar para vocês então. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Então Jesus está falando aqui de um lugar secreto. E ele diz que esse lugar secreto é o seu quarto fechado, onde você entra, fecha a porta e no privado ora a Deus. E alguém vai dizer: pastor, é no quarto fechado que tem que orar? Eu não tenho quarto. Tá bom, então você precisa entender que esse lugar secreto é qualquer lugar que você esteja a sós com o Senhor. Pode ser o sofá da sua casa quando todo mundo foi dormir, ou antes de todo mundo acordar. Pode ser o banheiro da sua empresa, antes de você começar o seu trabalho. Pode ser o banco do seu carro quando você estaciona e chega minutos antes do seu trabalho ou da sua faculdade, onde você vai se engajar em oração e meditação da palavra com Deus. Esse quarto secreto ou esse lugar secreto pode ser a mesa de um restaurante onde você toma o café da manhã e você tem tempo para estar ali. O lugar secreto ele precisa ser um lugar a sós, um lugar privado entre você e Deus, onde Deus pode ministrar o seu coração. Na minha adolescência e juventude, eu morava com os meus pais, eu tinha o meu quarto e eu fechava a porta, e ali foi meu lugar secreto por muitos anos. Sentava no chão, tocava violão, abria a Bíblia. O Senhor falou comigo muitas coisas, muitas canções ao meu coração, muita direção no meu coração naquele lugar. Mas tinha um lugar que era a extensão do meu lugar secreto. Esse lugar era o ônibus. Eu pegava um ônibus 4 ônibus por dia. Eu demorava entre 1h30 a 2 horas por dia dentro do ônibus. Eu ia com o meu fone, com uma Bíblia aberta, e dezenas de vezes eu estava naquele ônibus, mergulhado no louvor. Eu via Marcos Witt, alabadle. Quão hermoso é. Foi aí que eu aprendi espanhol, ouvindo Marcos Witt. E foram dezenas de vezes nas quais eu chorei ouvindo a palavra de Deus falar e ministrar o meu coração. Era o meu lugar secreto. Então a primeira coisa que Jesus fala é que esse lugar deve ser um lugar secreto. Então, se é um lugar secreto, não é no culto.
O lugar onde você vai ouvir a Deus para tomar boas decisões, ele não é o culto. O culto tem a sua função, que é extremamente importante do ponto de vista teológico, para que você tenha um caminho. Mas se você viver só de culto, você vai continuar sendo um crente imaturo. As pessoas comumente hoje no nosso país fazem mais ou menos assim, vão no culto de domingo e recebem uma carga de fé, orientação bíblica, se empolgam para tomar decisões, e aí vão na segunda-feira cheio de força, dão-lhe pau no diabo, martelada na cabeça dele. Terça-feira acontece um problemaço na sua vida e já começa a ficar na dúvida, será que Deus está comigo, será que Ele não está? Quarta-feira já começa a entrar em depressão, quinta-feira já fica de cama, não consegue levantar, sexta está em coma com um respirador e no sábado fica orando, Senhor, tomara que quando eu for no culto do domingo, o pastor pregue uma palavra que fale ao meu coração. E você precisa entender isso, se você for um crente de domingo, você nunca vai atingir a maturidade espiritual. Se você conhece a Bíblia somente a partir do púlpito, você nunca atingirá um relacionamento íntimo com Deus. Então não é sobre o domingo, e sim sobre a segunda-feira no seu quarto secreto, meditando na palavra de Deus e ouvindo a vontade de Deus especificamente para a sua vida. Eu sei que é bom ter um pastor, é bom ter um mentor, é bom ter um coach, é bom ter um orientador, é bom ter um líder, é bom ter um terapeuta, e o problema é só ter isso. Esse é o problema. Então preste bem atenção, Jesus não morreu por você para que você venha a um culto por semana. Jesus morreu para que você vivesse uma vida diária de intimidade com Deus. Eu vou aprofundar um pouco mais essa história para que você entenda o que Deus fala para mim, então, nesse lugar secreto. Como Deus se comunica comigo nesse lugar secreto. A palavra na língua portuguesa para palavra, nós temos uma única palavra para palavra. Mas no grego existem duas terminologias. Uma delas é logos e a outra é rema. Logos, de uma maneira muito simples para você entender, é a palavra de Deus como um todo. A título de ilustração e de facilidade, o Logos é a palavra de Deus já estabelecida, é a escritura escrita, os princípios eternos e a revelação completa. Mas não só isso, por exemplo, capítulo 1, versículo 1 do livro de João diz, no princípio era o verbo, a palavra empregada ali é o Logos. Então, Jesus Cristo é a palavra encarnada de Deus, Ele é a palavra eterna, aqui utilizado Logos. E a palavra rema é quando Deus aplica uma parte do Logos, entenda, algum princípio, algum valor, algum versículo, diretamente no seu coração, numa situação específica. Então, agora é uma palavra viva e direcionada para você. Um versículo onde a palavra rema se encontra é Mateus capítulo 4, versículo 4, quando o diabo vem tentar Jesus e diz, transforma essa pedra em pão, e Jesus diz, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a rema que procede da boca de Deus. Tá bom. Logos é a palavra escrita e estabelecida de Deus, e rema é a palavra específica de Deus para a sua vida, a partir do Logos de Deus. Muito confuso? Vou explicar agora. Sabia que vocês iam pedir essa explicação. É mais ou menos assim, você está em casa, lendo a palavra de Deus, meditando. E aí um versículo que você já leu várias vezes, de repente ele salta nos seus olhos. E você lê aquele versículo, aquele trecho, no dia certo, na hora certa que você estava precisando, e ele explode no seu rosto e você fala, é Deus falando comigo. Isso foi escrito para mim. Deus está escrevendo isso para mim. Essa é a resposta de Deus para mim. E aí você vibra com aquilo, escreve o versículo na sua rede social, adora Deus, chora, se emociona. E aí você encontra um amigo da igreja e conta para ele, olha só meu irmão, olha aqui, olha o que Deus está falando aqui. Aí você lê para o seu irmão, ele olha e fala assim, legal, é a Bíblia, né? Porque você está empolgado com aquilo e essa pessoa não está empolgada com isso. Porque para você foi um rema de Deus.
algo específico de Deus, através da sua palavra, para o momento que você está vivendo. E para ele, é a Bíblia, é o Logos de Deus. Essa é a diferença entre rema e Logos. Você só vai ouvir a vontade de Deus diretiva para a sua vida quando você estiver no seu lugar secreto, numa profunda meditação na sua palavra, no seu Logos, e a partir do Logos de Deus, ele pode trazer uma palavra clara e específica, não só para o seu problema, mas para todas as áreas da sua vida. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu tinha 16 anos, eu estava nesse quarto, sentado no chão, lendo um versículo que eu já tinha lido de cor e salteado, dezenas e dezenas de vezes aquele texto, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar tudo aquilo que eu vos ordenei. Sabia de cor e salteado aquilo. Mas nesse dia específico, com 16 anos de idade, eu abri, parece que aquele versículo saltou nos meus olhos, explodiu, e uma voz dentro de mim disse: esse é o teu chamado, eu estou te chamando para ser um pastor. Agora veja bem, um versículo que estava na Bíblia, eu já li várias vezes, dessa vez ele salta aos meus olhos, e Deus encontra uma maneira de falar especificamente para mim. Aquilo foi tão forte aos 16 anos, que hoje aos 48 anos eu sou um pastor, e eu não presto para mais nada, só presto para ser pastor. Porque Deus tinha uma palavra específica para mim, através da sua palavra. Boas decisões mudam a sua vida e a de muitos outros. Você vai precisar das duas para tomar boas decisões. Do Logos de Deus, meditação no Logos de Deus. E você vai precisar do rema de Deus, algo específico. Porque quando você vem no culto, você escuta uma mensagem para todas as pessoas, mas quando você está no seu quarto secreto, contando a sua situação para Deus e ouvindo a sua voz, ele diz: meu filho, você está passando nesse deserto, mas você vai continuar firme, não vai andar sozinho, eu estarei contigo. Amém? Como então? Como tomar boas decisões? Eu reforço e adianto, através de uma longa e profunda meditação no Logos de Deus. E essa é a hora que alguns de vocês torcem a cara, porque olham para a Bíblia, ela é muito grande, muito longa e aparentemente muito complexa. E você pensa: como é que eu vou decorar isso tudo? E aí acontece com o que acontece com a maior parte das pessoas, acontece com você, que é tão longo, é tão difícil que eu não vou nem começar a ler. Você nem começa. E eu sei que isso pode ser uma verdade, porque era uma dúvida que eu tinha. E quando eu estava no seminário, eu aprendi algo valioso que eu vou entregar para você hoje de graça. Se você quiser ter o bônus, depois arrasta para cima e compra o meu curso. Eu cheguei para o meu pastor Mauri, o tio Mauri. Ele é uma espécie de senhor Miyagi, assim, demorava para dar uma resposta. E eu falei assim: pastor, ele estava dando uma aula de evangelismo, e ensinando a evangelizar. Eu falei: pastor, mas olha só, como que eu vou decorar os versículos bíblicos para quando eu estiver falando com alguém, eu poder falar? É muito grande. Como é que o senhor decorou toda a Bíblia? Como é que sabe toda a Bíblia? E aí ele, com aquele jeitão muito calmo, disse assim: quem disse que tu precisa decorar? Aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. O que ele quer dizer com isso? E ele falou: o que a Bíblia orienta a respeito da palavra? Medita no livro da lei de dia e de noite. A orientação que Deus dá para Josué, ele falou exatamente isso para mim: come o rolo. Comer o rolo é mergulhe na palavra de Deus. E aí ele respondeu aquilo que para mim vale ouro e mudou a minha vida, e a minha oração é que mude a sua. Ele disse: a sua responsabilidade é só se encher. E na hora certa, o Espírito Santo vai te lembrar algo com o qual você se encheu. E eu pergunto para você: é ou não é verdade que quando você está meditando em algum texto da Bíblia, naquela semana você encontra um amigo, uma amiga, que tem uma dúvida exatamente e coincidentemente igual com a que você leu naquela semana? Aí você responde o versículo e fala até onde está. E aí seu amigo fala: meu Deus, como tu conhece a Bíblia, tendo pouco tempo na igreja. Porque a única função que você tem é ler e meditar na palavra de Deus, e na hora certa ele vai te encher. Agora, se você não lê, o Espírito Santo não tem o que lembrar você. Tem uma história que eu ouvi hoje de manhã, desse menino que ia fazer uma prova de matemática e pediu para a mãe: mãe, ora por mim para que eu vá bem na prova e eu me lembre de tudo. E ela perguntou: tu estudou? Ele falou: não estudei. Eu falei: então o Espírito Santo não tem trabalho para fazer. Não tem nada de onde ele tirar, não tem como tirar coelho dessa cartola.
Agora, eu vou contar essa história para você. Minha filha, a Fran, ela hoje está casada, está grávida e vai me dar mais uma neta. Eu digo mais uma porque eu já tenho várias outras netas que eu herdei. Mas quando ela tinha 12 anos, isso é uma cultura na nossa casa, nós enviamos ela para uma junta missionária, num trabalho de férias de criança, que ela ficaria com 12 anos, 30 dias naquele lugar. Aqui na Jocum, no Rio Grande do Sul, o nome desse projeto era King's Kids. Então nós obrigamos ela a ir, ela não queria ir, e a gente falou, olha, eu sou teu pai, tua mãe, paga as tuas contas, então tu é obrigada a ir. E ela foi. Então se os seus filhos, você paga a conta do seu filho, não tem nem lógica o seu filho, não, eu não quero. Que não quer, cara? Quem manda aqui sou eu. Foi porque foi bom para ela, e abençoou a vida dela. Depois chorava para não ir embora, queria ficar lá, queria ficar 2 meses lá. No próximo ano, com 13 anos, já estava mais madura, gostava, ela falou, pai, vão te inscrever. Não, pai, olha só, eu estava pensando, acho que esse ano eu não vou ir para King's Kids. Eu falei, filha, eu não tô com muita vontade de ir. Eu falei, olha só, filha, eu quero que tu vá, tua mãe entende que é bom para ti, para que tu vá, tu não quer ir, tudo bem? Só preciso então que tu faça uma coisa, vai no teu quarto, ora a Deus, vai no teu quarto secreto, medita no logo de Deus, e traz para mim uma palavra de Deus dizendo que não é para tu ir. Aí ela foi meio contrariada, dezenas de vezes nós fizemos isso ao longo da vida. Foi para lá, orou, aí uns 40 minutos depois ela voltou chorando, e aí como eu sou pregador, eu já sei que está chorando, Deus já falou, né? Aí veio chorando e falou, pai, eu vou ir, Deus quer que eu vá. Eu falei, filho, que coisa linda, deixa eu ver o versículo. Aí eu olhei o versículo nada a ver. Aí eu falei assim, como Deus é bom e como Ele fala com clareza. E aquela decisão de ir para aquele lugar mudou a vida dela. Ela passou os próximos 10 anos indo naquele lugar, aprendendo de Deus, sendo curada, sendo transformada. Quando você tem uma palavra específica de Deus, eu estou usando aqui a palavra rema, eu sei que há muita discordância teológica sobre um e outro, mas é uma ilustração para você entender. Quando você ouve a palavra de Deus no seu coração, esse rema, pode acontecer o que for, as pessoas podem falar de você, os problemas podem acontecer, as circunstâncias podem ser totalmente contrárias, você se torna inabalável, porque Deus falou, está falado, você ouviu dele. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É a palavra rema que mantém o missionário no campo. Quando ele está lá no campo e os problemas começam a acontecer, se ele foi enviado pela igreja, ele pede para voltar, mas como ele foi enviado por Jesus para aquele lugar, ouviu um rema de Deus, pode vir problema, pode vir malária, pode faltar dinheiro, pode as coisas acontecerem, ele diz, eu estou aqui por uma palavra rema de Deus, foi Deus mesmo que falou comigo, e aí você não sai do lugar. Pedro e João estavam no Sinédrio, e os líderes religiosos falaram, olha, ou vocês param de pregar, ou nós vamos prender vocês, e ameaçaram de morte. E Pedro e João levantaram e falaram, não tem como a gente se calar, não podemos deixar de falar tudo aquilo que temos ouvido e visto. Em outras palavras, ele está dizendo, nós temos uma palavra rema de Deus, quer matar, mata, quer prender, prende, porque quando você ouve uma palavra de Deus, meu irmão, nada vai abalar a sua vida. Talvez você se pergunte agora, Maurício, eu tenho que orar para tudo na minha vida para saber que decisões eu tomo? Não, gente, você precisa ser maduro para todas as decisões da sua vida. Você tem que ser maduro na sua vida, tem que ser adulto e tem que ser maduro na palavra de Deus, tem que meditar para saber como viver. Você não vai parar cada minuto para orar por cada decisão. Quando eu era jovem, no nosso grupo tinha um cara que ele era super espiritual, mas aquele que é super espiritual mais de falar do que viver. Vocês conhecem alguém assim? Olha para o lado. Aí a gente ia no cinema, estamos no grupo e eu falei, nós vamos no cinema, quer ir junto com a gente? Sexta-feira? Que filme? E é meio chato também, né? Falei, cara, não interessa, nós vamos ver um filme, é pelo rolê. Falou, eu respondo amanhã, eu vou orar e ver se Deus quer que eu vá. Falei, vai te lascar, a gente nem quer que tu vá, tu é chato, fica aí, não vem com a gente. Você não vai precisar orar por tudo, mas preste bem atenção, em momentos críticos da sua vida, você vai precisar ouvir um rema de Deus para a sua vida. Você vai precisar ouvir algo específico de Deus, uma direção. Avança muitos anos, agora minha filha está com 22 anos aproximadamente, decidiu estudar teologia na igreja Bethel, no norte da Califórnia.
Nós fomos lá, levamos ela ia ficar 1 ano, primeira vez que ela ia sair de casa, íamos ficar 1 ano. E fizemos uma viagem para lá, ficamos alguns dias lá e 10 dias nessa cidade. Nesses 10 dias, olhamos o lugar onde ela ia ficar, dividi um quarto com uma outra pessoa. Aí a Janine foi e fez um enxoval enorme no supermercado, como se ela morasse numa mansão. Arrumamos tudo bonitinho, tudo limpinho. Visitamos o refeitório. Alugamos um carro para ela. Ela fez, eu fui junto com ela, validou a carteira de motorista americana para ela. Pegamos o carro e fizemos o trajeto até a universidade. Sabe aquilo que pai velho faz com o filho que está saindo de casa? Tudo certinho, despedida, choradeira. Agora nós estamos voltando para a cidade do qual nós iríamos embarcar. Uma cidade que ficava longe, 16 horas dali aproximadamente, dirigindo. Estou dirigindo no meio do caminho, atrás de mim, Janine e Arthur dormindo, toca o meu telefone, a Fran. Pai, eu não quero ficar, quero voltar para o Brasil. Como assim, filha? Me arrependi, estou com medo, começou a chorar. Eu não quero mais ficar aqui, foi uma decisão ruim, eu não entendo a língua, vai ser difícil. Falei, mas filha, não tem como voltar agora. Tem esse carro aí que a gente alugou, já liguei para eles, sim, está tudo certo. Mas e a faculdade? Já perguntei também, tem como bloquear. Mas filha, não vai dar tempo de tu vir, já liguei para a rodoviária, tem um ônibus, eu chego aí e eu consigo pegar o avião junto com vocês para voltar. Aí eu falei, filha, tudo bem, tu é madura e adulta, tudo bem, eu só preciso que tu faça uma coisa. Vai aí agora, abre a tua Bíblia e pede uma palavra de Deus para tu voltar. 1 minuto de silêncio no telefone. E essas foram as palavras dela. Tá bom, pai, muito obrigado por nada. Desligou o telefone. Porque ela já tinha um rema de Deus, que aquele era o lugar dela. Se ela fosse ler de novo, ela sabia que Deus ia responder isso. Isso afetou, essa boa decisão de ficar lá afetou a vida dela profundamente nos próximos. Ela não ficou só 1 ano, ficou 2 anos lá. Transformou a sua vida, porque boas decisões afetam a sua vida e a de muitas outras pessoas. Por isso eu pergunto para você agora, que decisões estão no seu radar hoje? Que decisões você precisa tomar na sua vida hoje, que estão agora presentes no seu coração? E 2 perguntas mais importantes do que essa é: como essas decisões que você tomar vão afetar a sua vida? E a segunda é: como as decisões que você tomar agora afetarão a vida de outras pessoas? De que forma isso vai acontecer? Pense nas implicações de você tomar uma decisão ruim na sua vida. Pense uma coisa bem simples. Se você decidiu, por exemplo, não perdoar a sua mãe, não é só a sua vida que é afetada, é uma decisão ruim. Sua mãe é afetada, seu pai é afetado, seu cônjuge é afetado, seus filhos são afetados, todo mundo na sua volta é afetado por uma decisão ruim que você tomar. Você precisa pensar nas implicações das decisões boas na sua vida, ou ruins, e boas ou ruins na vida de outras pessoas. Tá bom, Maurício, na prática, explica agora como que eu vou fazer isso. Tá bom, o texto no versículo 36 diz que Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo disseram: Jesus, está todo mundo te procurando. O que aconteceu é que quando eles acordaram de manhã, a Bíblia diz que toda a cidade veio para frente da casa, porque ouviu a notícia do dia anterior, e agora doentes e pessoas que precisavam de libertação estavam ali na casa. E Pedro naturalmente foi lá buscar Jesus, disse: Jesus, tu tem que voltar. Explodiu o ministério, começou, volta porque está todo mundo te esperando. E aí Jesus dá uma resposta inusitada que ninguém esperava. Todo mundo acreditava que Jesus ia junto, e a resposta de Jesus é: não, eu não vou para lá, nós vamos para outro lugar, nós vamos seguir caminho, nós vamos para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, porque foi para isso que eu vim, foi para isso que eu vim, e foi para isso que eu fui criado. Ele estava diante de uma decisão, e ele podia escolher alguns caminhos ali. E o modelo de decisão de Jesus pode trazer algum tipo de ensino para nós, e um filtro do qual nós podemos passar todo tipo de decisão na nossa vida. São 3. Primeiro, necessidade. Havia ali uma necessidade. Jesus, tem um monte de gente doente, não te custa nada voltar e ficar 1 ou 2 dias e orar. Existe aqui um problema, uma situação para que todos sejam curados, uma necessidade. Jesus poderia tomar uma decisão baseada na necessidade. Quando você tomar decisões na sua vida baseada na necessidade, é quando você faz alguma coisa por causa da demanda.
Existe uma demanda, então tá bom, eu vou tomar uma decisão de fazer isso. Agora preste bem atenção, nem toda necessidade é um chamado de Deus para a sua vida. Exemplo disso, Marta e Maria recebem a visita de Jesus na sua casa. Marta está atarefada com muitas necessidades, servir, organizar, preparar. Ela olha Maria aos pés de Jesus e fala: Jesus, manda ela parar de ficar aí sem fazer nada e manda vir me ajudar. Aí Jesus elogia Maria e diz: deixa ela quieta porque Maria escolheu a boa parte. Em outras palavras, Jesus está dizendo: tu está tomando uma decisão, Marta, baseado na tua necessidade. Maria está tomando uma decisão baseada em outra coisa, que eu vou contar só no final. Então preste bem atenção, nem toda boa intenção é uma boa decisão. Nem toda boa intenção é uma boa decisão. Já dizia o meu pai: de boas intenções, nem toda boa intenção é uma boa decisão. Então quando você toma uma decisão na sua vida importante, baseada numa necessidade, é quando você vai começar um relacionamento porque você necessita de questões fisiológicas. Você necessita porque você está carente, então eu preciso entrar em um relacionamento. É quando você quer consertar o seu cônjuge, porque você necessita ser feliz. Você toma uma decisão baseada em necessidade. É quando você diz que precisa mudar de cidade, porque você necessita mudar os ares. É quando você diz que quer trocar de empresa, porque você necessita trabalhar um pouco menos, ou quando você decide ficar numa empresa, porque você necessita daquele salário. E o que eu tenho para dizer para você é que toda vez que você tomar uma decisão baseada em necessidade, no fim do dia você vai perceber que não foi uma boa decisão, ou que ela foi só uma decisão temporária. Número 1, passe pelo filtro da necessidade. Número 2, oportunidade. Jesus tinha uma oportunidade ali. Jesus, olha só, está todo mundo lá reunido, explodiu o ministério. Vamos montar aqui o teu QG, vamos abrir aqui uma igreja. Toda vez que você tomar uma decisão baseada na oportunidade, é quando você quer fazer isso porque parece vantajoso. Tem uma vantagem, eu vou fazer. Exemplo bíblico para isso: Sansão tinha um voto com Deus, porque ele foi separado, e ele não podia casar, não podia se envolver com nenhuma mulher que não fosse do seu próprio povo. Por quem ele se apaixona? Por uma filisteia, do povo inimigo. E o texto que explica o coração de Sansão diz que quando ele olhou, ele falou: é ela que me agrada. Em outras palavras, é uma mulher bonita, há uma oportunidade pronta aqui. E ele seguiu e tomou uma decisão baseada na aparência e na oportunidade. E no caso de Sansão, o que ele colheu foi destruição. Então preste bem atenção no que eu vou dizer para você agora. Nem toda porta aberta foi Deus quem abriu. Nem toda porta aberta foi Deus quem abriu. Já que nós estamos falando de relacionamento, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu penso. Se tem um lugar para você que está solteiro hoje se casar em Porto Alegre, bom, é na Brasa Church. Passam umas 5.000 pessoas por dia, metade tudo solteiro, um monte de meninas bonitas, inteligentes, cheias de Jesus e trabalhadoras, um monte de homens honrados, cheios do Espírito Santo aqui também. Então se você quer namorar, venha para a igreja. Agora preste bem atenção. Nem toda a porta aberta foi Deus quem abriu. Cuidado com o filisteu, cuidado, fica esperto. É quando você aceita um emprego porque tem uma oportunidade melhor, o salário é melhor. Você não toma uma decisão sólida, é só por questão de oportunidade. É quando você entra no ministério porque alguém te deu um título ou te deu uma vaga. É quando você vê uma pessoa legal e diz: ah, ela era legal, estava lá, eu estou solteiro, ela está solteira, tomamos um café e estamos juntos. Vocês acham que não existe isso? Existe. Eu tenho uma história que eu amo demais, que aconteceu na nossa igreja, é um exemplo lindo para esse momento. Tinha uma moça, líder da nossa igreja, que ela era solteira há muitos anos, e ela já estava, na minha opinião, com uma idade mais avançada, o que talvez dificultasse um pouco que ela casasse com alguém. E como eu sou pastor, todo pastor, ele tem no DNA essa ideia de ser casamenteiro, então está sempre pensando em casar um com o outro. Aí eu fui num rapaz uma vez e falei: cara, e a fulana? Pô, cara, tenta investir nela. Ela falou: não, eu já convidei ela para tomar um café. E aí? Ela negou, não quis nem tomar café. Eu falei: pô, nem café. Aí falei com um outro, essa história é verídica, falei com outro, cara, e a fulana? Meses depois, e a fulana? Não, já tentei. Tá, mas tentou o quê? Não, pedi para tomar um café com ela,
E ela não quis nem o café. Eu falei, sério? E um terceiro cara, quando o terceiro cara me disse que ela não quis nem tomar um café, eu falei, não, só um pouquinho. Essa menina está com problema, ela tem uma necessidade, nós temos aqui uma oportunidade. E eu, como sou um pastor muito espiritual, fui falar com ela. Eu disse, minha irmã, presta bem atenção, olha a tua idade, olha aqui, não é tão fácil. Necessidade, oportunidade, olha aqui. Não vamos ficar jogando fora, não vamos ficar jogando fora as oportunidades. E aí ela me respondeu algo que eu nunca mais me esqueci. Ela disse assim, pastor, presta bem atenção. Eu não vou sair para tomar café com alguém com o qual eu não me vejo casado e guiando o meu casamento à luz do Senhor. Então eu prefiro ficar solteira, casada com Jesus, do que estar mal acompanhada. Eu falei, tá bom, engoli aquilo no seco, mas comigo eu pensei, mas vai ser difícil. Olha, uns 6 meses depois apareceu um bonitão lá na igreja, crente, cheio de Jesus, pediu ela em casamento, eu fiz o casamento deles, estão servindo a Jesus hoje, tem uma família linda, porque essa menina não tomou uma decisão baseada em necessidade, e muito menos numa oportunidade, ela tomou uma decisão baseada na mesma decisão que Jesus tomou a sua, baseado em propósito. Jesus disse, eu vou tomar essa decisão porque foi para isso que eu vim. Quando você tomar uma decisão baseada no propósito da sua vida, é quando você diz, foi para isso que eu nasci. Isso está alinhado com a minha vida. Essa decisão está em conformidade com o que Deus tem especificamente para a minha vida. Exemplo bíblico disso, o apóstolo Paulo está se despedindo dos seus presbíteros e ele diz, eu estou indo para Jerusalém, eu não sei o que me espera, mas o Espírito Santo me alertou que o que me aguarda lá são prisões e sofrimento. Mesmo assim eu vou, porque o que eu quero é cumprir e completar a minha corrida. Então, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha que maluco que é isso, eu estou indo para uma cidade e eu vou ficar preso naquele lugar e vou sofrer, mas eu vou, porque eu tenho um rema de Deus. No caso de Paulo, era o Espírito Santo que estava guiando a sua vida. Escute bem o que eu vou dizer para você. Quando você tomar uma decisão baseada no propósito, quando você diz assim, eu decido por isso, mesmo que me custe mais caro, eu decido por isso, mesmo que tome mais do meu tempo, eu decido por isso, mesmo que não haja reconhecimento, mesmo que isso afete a minha reputação, e mesmo que isso custe a minha vida, porque eu tomo decisões não baseado em oportunidade, não baseado em necessidade, mas eu mergulho no lugar secreto, medito no Logos de Deus, e o rema de Deus para mim eu tomo decisões baseadas no motivo do qual eu nasci. Boas decisões mudam a sua vida e a de muitos outros. Jesus não escolheu o caminho mais fácil da necessidade, não escolheu o caminho mais vantajoso da oportunidade. Ele escolheu o único caminho alinhado com a vontade do Pai. Eu oro do fundo do meu coração para que você tome boas decisões alinhadas com o plano de Deus para a sua vida. Não tome mais decisões baseadas em oportunidade, não tome mais decisões baseadas em necessidade. Mergulhe na palavra de Deus, seja absorvido por ela e torne-se um cristão maduro. Irmãos, parem de ficar ouvindo qualquer pregador na internet, parem de buscar profeta por aí, parem de ouvir filosofias em tudo quanto é lugar, parem de ouvir um monte de funcionário, porque você tem acesso à palavra de Deus, você tem acesso ao próprio Senhor. Medite na sua palavra, escute qual a vontade dele para a sua vida. É lá que você vai resolver os seus problemas, é lá que você vai receber orientação para a sua vida, e é lá que você vai descobrir por que você está na terra. Não é no domingo, não é num livro, é no seu lugar secreto, meditando no Logos de Deus, ouvindo um rema de Deus. Ele vai te dizer, o que eu tenho para você é isso, meu filho. E ele vai virar a sua vida de cabeça para baixo. E sabe qual é o mais louco disso? Você vai amar. Você vai enlouquecer e vai dizer, eu quero, Senhor, eu quero ir para Jerusalém ser preso. E a decisão do apóstolo Paulo impactou a nossa vida. Boa parte da Bíblia foi escrita naquela época. Nós somos abençoados com a vida desse homem. Jesus obedeceu. Muitos de nós já têm o rema de Deus. Nem todos obedecem aquilo que Deus está falando ao seu coração. Lembre-se,
Obediência tardia é o mesmo que desobediência. Obediência parcial é o mesmo que desobediência. Jesus obedeceu até o final. No Getsemane, na última noite, ele está orando ao Pai e diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, se houver outra forma de fazer isso, me ajuda com outra decisão, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ele obedeceu até o final e foi até a cruz. E nós sabemos que a boa decisão de Jesus impactou profundamente e definitivamente a sua vida e a minha vida, porque boas decisões mudam a sua vida e a vida de muitas outras pessoas. Termino com essa história. Há muitos anos eu recebi um rema de Deus. Deus falou para o meu coração com muita clareza: Maurício, abandona todos os teus negócios e te dedica integralmente ao ministério. Veja bem, essa palavra é para mim, não é para todo mundo, é para mim. Abandona tudo. Eu não conseguia abandonar porque eu tinha medo de como eu me sustentaria vivendo pela fé. Então eu não confiava suficientemente no Senhor para abandonar tudo. Então eu tentava dar uma ajuda ao Senhor. Há 4 anos e meio eu fui internado em outra cidade com Covid. Já fazia 15 dias que eu estava já de barriga para baixo. O médico tocou no meu ombro naquele domingo e disse: Gaúcho, amanhã eu vou te levar e eu vou te entubar. E naquela hora eu pensei: vou morrer. Porque, não sei se você sabe, todo homem quando ele vai no hospital, pode ser uma dor de cabeça, ele pensa: vou morrer. E eu falei: vou morrer. E eu tinha 2 certezas. A primeira é que eu ia para o céu encontrar com Jesus. E a segunda é que eu não cumpri tudo aquilo que ele tinha para mim. Ele tinha um rema para mim, eu não cumpri. E aí eu fiz a primeira vez essa oração na minha vida. E eu espero que a última vez eu disse: Senhor, se tu me livrar dessa, eu largo tudo. E o Senhor me livrou. Melhorei no outro dia, no outro. E quando eu voltei para Porto Alegre, eu nunca mais toquei nos meus negócios. Larguei tudo e fechei tudo, porque a nossa igreja começou de verdade há 4 anos e meio. E aquela decisão afetou profundamente a minha vida, afetou profundamente a vida da minha família, afetou a vida dos líderes que caminham ao meu lado, e talvez por tabela tenha afetado a vida de uma série de pessoas. Eu não estava pronto para aquilo que Deus queria fazer, porque minha obediência era parcial. Eu já tinha um rema de Deus. Talvez você tenha um rema de Deus hoje, e o que Ele esteja esperando é que você obedeça e tome a boa decisão de ouvir a voz de Deus e obedecer, porque no momento que você tomar a boa decisão, boas decisões afetam a sua vida e a vida de muitos outros. Hoje eu tenho a alegria de ver que a nossa igreja está indo para 5 cultos. São famílias e famílias conhecendo o Senhor Jesus. Conversões todo final de semana, porque boas decisões afetam a sua vida e a de muitas outras pessoas. Eu oro do fundo do meu coração para que a partir de hoje você só tome boas decisões. Vamos orar? Fique de pé e vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus. Se você puder, feche os seus olhos e diga ao Senhor: Senhor, eu quero tomar boas decisões. Faça isso, verbalize isso. Diga: Senhor, eu quero tomar boas decisões na minha vida. Senhor, não me deixa mais errar. Senhor, não me deixa mais falhar. Eu quero tomar boas decisões. Comece a dizer: Senhor, me dá coragem para tomar as decisões corretas, Senhor. Se por um acaso você não tem um tempo dedicado ao lugar secreto com Deus, comece a orar agora e diga: Senhor, me perdoa. A partir de hoje eu vou começar a meditar na tua palavra. A partir de hoje eu vou separar um dia, uma hora, um momento do meu dia, alguns minutos para meditar e me engajar em oração e ouvir a tua voz. Eu quero orar por você, e se em algum momento dessa mensagem Deus falou com você, eu te convido para colocar a mão no seu coração, para que eu possa orar por você. Ao colocar a mão no seu coração, você está dizendo: Senhor, eu reconheço que eu não tenho tomado boas decisões em todas as áreas da minha vida, mas hoje eu quero, Senhor. Senhor, eu reconheço que eu não tenho buscado na fonte certa e no lugar certo, mas hoje eu quero mudanças. Feche os seus olhos que eu vou orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque tu és um Deus vivo, atuante, fala conosco. Obrigado porque a tua palavra, ela é viva e eficaz, e à medida que vamos até ela, tu falas conosco especificamente. Existem muitas histórias postas aqui hoje nessa noite, muitos problemas também,
muitas decisões a serem tomadas. Eu oro agora por maturidade espiritual chegando na sua vida em nome de Jesus. Unge cada um aqui agora, abre o seu entendimento, ilumina o seu coração, tira as escamas dos olhos, para que cada um aqui esteja engajado em oração contigo no seu lugar secreto e possa a partir de hoje tomar boas decisões, para que a sua vida seja afetada positivamente e outras pessoas possam ser abençoadas. É o que nós oramos, crendo em nome de Jesus. Amém, amém. E toda a igreja comigo diga amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Vire para a pessoa que está do seu lado, olhe bem nos olhos dela e diga para ela: presta bem atenção, a partir de hoje eu só tomo boas decisões. A partir de hoje eu só tomo boas decisões. Agora vire para outra pessoa e diga para ela: eu vou meditar na Bíblia todos os dias. Diga isso: eu vou meditar todos os dias na palavra de Deus. Agora, falando em boas decisões, eu vou dar uma oportunidade agora para algumas pessoas tomarem a maior e mais importante decisão de toda a sua vida. Para isso eu vou pedir que por 2 minutos ninguém se mova, todo mundo estátua, 2 minutos, ninguém sai do lugar. Eu quero me dirigir para você que entrou aqui pela primeira vez hoje e ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Eu vou fazer uma última oração. Se você deseja que eu ponha o seu nome nessa oração, quando eu contar até 3, você vai levantar a sua mão bem alto. Ao levantar a sua mão, você está dizendo: Maurício, a partir de hoje eu decido ser um seguidor de Jesus. Ou você que entrou pela primeira vez, ou você que já está vindo há algum tempo e ainda não tomou essa decisão, ou até mesmo você que já foi da igreja e sente que hoje é o dia de voltar para a casa do Pai. Eu vou contar até 3. Se você quer que eu ponha o seu nome nessa oração, no 3, levante a sua mão. Eu vou pedir para a igreja fechar os olhos. A igreja está de olhos fechados, orando por esse momento, porque cadeias estão sendo quebradas bem agora. Ao mesmo tempo, para você que vai tomar essa decisão, você saiba que a igreja está de olhos fechados e não tem ninguém olhando para você. É uma decisão individual, é só você e Deus. O próprio Senhor Jesus está batendo agora na porta do seu coração, e se você abrir, Ele vai entrar. E se Ele entrar, meu amigo, sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou contar até 3. Se você quer que eu ponha o seu nome nessa oração, no 3, levante o mais alto que puder e o mais rápido que você conseguir. Comigo: 1, Jesus está aqui. 2, Ele tem um plano para a sua vida. 3, levante a sua mão onde você está. Aqui tem uma mão, outra mão aqui, outra mão ali, outra mão lá, outra mão lá atrás, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão aqui, outra mão ali, outra mão aqui. Deixa eu ver lá em cima. Outra mão lá em cima, outra mão, outra mão, outra mão. Continue com a mão levantada. Outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão. Faz assim para mim, para eu enxergar. Deixa eu ver. Outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Se você viu alguém levantar a mão, dá um abraço nessa pessoa. Diga para ela: seja bem-vindo à família de Deus. Diga para ela: a casa é sua. A casa é sua, seja bem-vindo. Eu vou convidar você que levantou a sua mão para repetir comigo uma oração. É uma oração de decisão, mas eu vou convidar toda a igreja para repetir comigo essa oração. A casa está lotada, vai ficar lindo se a gente gritar junto essa oração. Vamos fazer juntos? Então feche seus olhos comigo. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa noite. Onde eu pude aprender. O lugar. E como tomar boas decisões. E hoje eu estou tomando a decisão mais importante da minha vida. Eu decido deixar para trás a minha velha vida. E eu decido seguir a Jesus. Por isso eu declaro, diante da igreja e diante de Deus: Jesus, Tu és e sempre será Senhor e Salvador da minha vida. Amém, amém e amém. Sem perder tempo, você que levantou a sua mão, nós temos um presente para entregar para você agora. Voluntários estão com lanternas acesas apontando as saídas aqui embaixo, lá em cima, lá atrás. Eu sei que lá na sala do telão também tem gente orientando, assim como aqui no café também tem gente orientando. Se você levantou a sua mão, eu te convido a sair do seu lugar agora, se dirigir aqui por essas luzes até o hall, porque lá nós vamos entregar um presente que vai marcar o seu dia. Você precisa ir lá,
Não vá sozinho, vá acompanhado. Pega alguém pela mão, vai junto. Mas saia do seu lugar se você levantou a sua mão. Vá até lá atrás, nós vamos entregar um presente. Vai marcar esse dia. E também com orientações sobre os seus próximos passos com Jesus. Eu garanto que depois disso sua vida nunca mais será a mesma. Para nós que ficamos, eu oro do fundo do meu coração para que a partir de hoje você só saiba tomar boas decisões. Estou engasgando já. Tenho que me preparar para 5 cultos. E eu oro para que você tenha uma vida diária com o Senhor Jesus, de meditação na palavra, de engajamento na oração. Eu garanto, a sua vida nunca mais será a mesma. Deus abençoe vocês, vamos terminar cantando, mas antes vire para a pessoa que está do teu lado e diga para ela, que bom que você está aqui, fique tranquilo, eu vou pagar o seu jantar, Deus abençoe, tchau.